Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre a Yuri Digital. E como que a Yuri Digital está ajudando advogadas, advogados, empreendedores e empreendedoras com a contabilidade. A Yuri Digital é uma plataforma multisserviço direcionada para a advocacia e para o empreendedorismo, tratando hoje de contabilidade. A gente tem um roadmap extenso com a Yuri Digital. Vamos trazer aí crédito, antecipação de honorários, vamos trazer saúde financeira, produtos de educação. Então tem muita coisa por vir com a Yuri. E hoje eu estou aqui com o Renato Matos, que é o Head de Estratégia e Tecnologia da Yuri, o Flávio Vieira, que é o contador líder da Yuri, e a Vanessa Figueiredo Graz, que é a Head de Contabilidade da Yuri Digital. Nós vamos ter um bate-papo aqui para falar sobre contabilidade, sobre tecnologia, como que isso está ajudando a advocacia e o empreendedorismo no Brasil e qual a diferença que a Yuri está fazendo para o mercado. Venham com a gente, nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem também no nosso canal do YouTube, que tem muita novidade por aí, tá? Eu vou começar aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para eles, vou tentar fazer aqui um esquema de bate-papo mesmo, tá bom, gente? Então a gente pode ficar super à vontade aí, a gente vai tratando dos temas sem maior formalidade, porque o que importa é a gente levar a informação para todo o pessoal que está nos assistindo, né? Para que as pessoas saibam do que é que está se tratando na Yuri, quais são as facilidades que a gente quer trazer. É muito importante a gente ter a noção de que nem toda advogada, nem todo advogado ou empreendedor em geral sabe das questões mais específicas da contabilidade, né? Isso não está no dia a dia, muitas vezes. Mesmo advogado, eu falo como advogado que sou há 20 e tantos anos, né? Mesmo advogado que está acostumado com burocracia, né? Está acostumado com as questões mais formais, da legalidade, etc., muitas vezes não entende a necessidade que se tem de uma contabilidade que seja parceira efetivamente, né? Que seja parceira da atividade que ele exerce, que entenda as dores que ele passa no negócio, né? E o quanto isso pode colaborar e no final do dia sobrar dinheiro, né? No final do dia, evidentemente, ter um ganho efetivo com relação a isso. Então eu tenho aqui uma primeira pergunta, Vanessa, para te fazer, para escutar suas considerações sobre o assunto, né? Eu queria entender de você o seguinte, com base no cenário atual, você acredita que a contabilidade é uma peça-chave para o sucesso da advocacia? Né? E se for, e eu entendo que é, porque a gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Por quê? Quais são os motivos? O que você poderia falar para essa advogada, para esse advogado que estão nos assistindo, né? E que, por exemplo, ainda não tem uma pessoa jurídica aberta, que, por exemplo, ainda não tem um contador digital, uma contabilidade digital, né? Ou mesmo que tem, qual é a diferença que a gente pode trazer para essa pessoa? Ou seja, em resumo, por que ter uma contabilidade digital parceira é um passo estratégico para o negócio da advocacia? Olá, primeiro eu gostaria de agradecer, é um prazer estar aqui, poder trazer essas informações para a advocacia, para os empreendedores. O que nós temos que deixar claro é que a contabilidade ela vai muito além da apuração de impostos, né? Ela é um planejamento tributário muito bem feito, pode reduzir efetivamente os custos para a advocacia, que é o nosso foco hoje. Só para exemplificar, hoje o advogado, a advogada que trabalham ali como pessoa física, eles têm uma carga tributária na apuração do imposto de renda pessoa física que chega a 27,5%, enquanto que se houver a migração para a pessoa jurídica, eles conseguem, através do regime tributário simples nacional, ter essa carga iniciando em 4,5%. Então, reduz efetivamente os valores pagos mensalmente. Deixa eu entender, então. Pelo que você está dizendo aqui, um advogado que, por exemplo, ganhe R$ 5.000 por mês, se ele for ser tributado, ele vai ser tributado em 27,5% na regra, né? Tem algumas mudanças tributárias agora, né? Que esses R$ 5.000 em algumas situações são isentos, mas se ele ganhar 6 mil, ele já vai cair nos 27,5%. E se ele tiver com uma pessoa jurídica, ele vai estar com 4,5%. Então, para a gente fazer a conta redonda aqui, se ele ganha R$ 10.000 por mês, ele vai pagar quase R$ 2.800 de imposto, né? E se ele tiver ganhando esses mesmos R$ 10.000 por mês, tiver uma pessoa jurídica aberta, ele vai pagar só 4,5% em cima disso. Exatamente. A diferença é brutal mesmo, né? Muito grande. A diferença é muito brutal. grande. É um benefício grande
e bom, né? No sentido financeiro, Agora, efetivo. eu tô aqui pensando, né? Não só esse benefício, né? Porque no final das contas, evidentemente, tem um benefício financeiro importante, relevante, mas a programação, o planejamento, isso faz toda a Não, diferença, né? além disso, o advogado, a advogada que constituírem uma pessoa jurídica, isso facilita para linhas de crédito, enfim, tem outros benefícios que vão além dessa Até grau de carga tributária. confiabilidade, muitas Não vezes, em tenha algumas dúvidas. empresas, né? Muitos contratantes É. exigem emissão de uma nota fiscal, isso facilita a contratação e a relação comercial aí entre o advogado, a advogada e o seu cliente. Eu acho que o Brasil está chegando num grau de maturidade que cada vez mais as pessoas se relacionam entre empresas, né? São empresas com empresas. É difícil você ter aquela situação de relação com pessoa física, né? Então, eu acho que isso realmente faz diferença. E eu tenho visto isso na prática mesmo. Né? Abstraindo aqui da questão da contabilidade, mas entrando na questão dos negócios, né, Renato? Muitas vezes a gente vê que as pessoas querem efetivamente se relacionar com empresas, né? Entre empresas, né? Eu acho que traz mais credibilidade, a questão da emissão de nota traz aí uma segurança de quem está prestando serviço, de quem vai receber. Demonstra também a transparência do compromisso com o pagamento de impostos de quem está emitindo a nota. Então, acho que traz muito mais credibilidade essa relação pessoa jurídica-pessoa jurídica. Bom, queria agora perguntar aqui para o Flávio o seguinte. Flávio, algumas vezes a gente já conversou e você já me disse assim, Fábio, muitas vezes advogados e advogadas erram, né? Erram na contabilidade, erram na forma de lidar com as suas finanças, erram na forma de escrituração, enfim, e isso pode trazer uma série de prejuízos. Então, eu fiz aqui uma pergunta para você, né? Deixei aqui uma pergunta para você, com base nessas conversas que a gente já teve muitas vezes, né? Eu queria entender, na sua visão, quais são os maiores erros que as advogadas e os advogados cometem na gestão financeira e que eventualmente a contabilidade, em caso a contabilidade da Yuri, poderia resolver para eles. O maior erro cometido por advogados e advogadas, né, é misturar as suas contas patrimoniais, o seu patrimônio de pessoa física com as suas contas de pessoa jurídica. Esse é o maior erro que eles cometem. Também, outro erro que também é muito evidente é a questão tributária. É a questão de misturar seus impostos de pessoa física com pessoa jurídica. Isso daí é um erro crasso. E a questão da Yuri é isso. Nós estamos lidando dessa separação, da despersonificação da pessoa física da pessoa jurídica. Esse é um erro crasso hoje nos negócios. E evidentemente isso traz mais segurança para a relação. Evidentemente. E lisura também. Sim. Tanto na questão da relação entre os negócios quanto o fisco também. Sem dúvida. Olha só, gente, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre soluções estratégicas para desafios comuns, né? E eu fiz aqui uma pergunta para a Vanessa, e eu queria te ouvir, Vanessa, sobre isso. Quando a gente fala você muitas vezes já me falou de contabilidade estratégica, né? Não, isso aqui é uma questão de contabilidade estratégica, né? Não, isso aí a contabilidade estratégica resolve. Muitas vezes a gente já teve essa conversa evidentemente, depois de muito a gente conversar, hoje eu compreendo isso mais a fundo, mas eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo aí, que está nos ouvindo, o seguinte, o que é a contabilidade estratégica, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de contabilidade estratégica, como que isso pode ajudar a advocacia e o empreendedorismo em geral, né? E por que isso se aplica a Yuri? Né? Como é que isso se dá? Então, queria que você fizesse considerações aí, explicitando, deixando claro do que se trata essa contabilidade estratégica, como que isso pode ajudar? A contabilidade, ela não só registra os dados, né? Essa contabilidade estratégica, ela vai muito além da apuração dos impostos, do registro dos dados, ela é uma contabilidade cercada de argumentos legais para que o advogado, a advogada, aí no foco com a advocacia, consiga reduzir os seus custos, a sua carga tributária. Um exemplo aí prático, um advogado, uma advogada que ganhem 20 mil reais mensais, eles, com essa contabilidade estratégica bem aplicada, fundamentada, ele consegue reduzir a sua carga tributária em média 60 mil reais ano. Uau! Isso faz uma diferença prática e efetiva no bolso
Não só registrando dados, mas tendo um amparo, um planejamento, um apoio do seu escritório de contabilidade, da parte fiscal, facilita com que eles consigam, com essa margem reduzida aí, fazer contratação de funcionários. Então, a pessoa jurídica muito bem aplicada vai trazer um benefício grande para o advogado e advogada que hoje trabalham ali como pessoa física, prestam os seus serviços e acabam deixando mais para o fisco do que no bolso. Eu fiz uma conta rápida aqui enquanto estava falando. Mesma coisa, né? Quando você fala de um advogado que ganha R$ 10.000 por mês, você vai pagar 27,5% de imposto, vai deixar metade desses 60 um pouco mais aí por mês, por ano de tributo, né? Se essa carga cai, como você falou antes, a 4,5%, tá? Diante desse trabalho de contabilidade estratégica, a diferença é muito grande, né? Dá para fazer algumas viagens aí no ano, dá para pagar alguns cursos, dá para fazer algumas coisas bem bacanas, investir no escritório eventualmente, né? Máquinas melhores, ou até pessoal, né? Enfim, realmente faz muita diferença, né? O Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já falou para mim várias vezes aí, e o Flávio, só para a gente lembrar, ele é o contador líder da Iuri, né? Então, a pessoa que está à frente aí da operação de contabilidade. E você já falou para mim várias vezes, Fábio, o segredo é fazer uma operação de contabilidade personalizada, né? Então a gente tem que fazer algo personalizado, ainda que digital, mas personalizado, e eu entendo que esse é o grande desafio. Depois o Renato vai falar muito de tecnologia, é o grande desafio que o Renato tem como o head de estratégia e tecnologia da Iuri, entregar algo que ao mesmo tempo que seja digital, confortável, cômodo, seja personalizado, né? Acho que é o desafio do mercado hoje e que a Iuri tá vindo para resolver essa dor mesmo, né? Mas me diga, Flávio, como é que você entende que uma contabilidade personalizada, como você fala, esse é o termo que você sempre usa, né, pode colaborar com a advocacia, com o empreendedorismo? Qual é a diferença que isso pode fazer, em que circunstâncias? Sim, para cada negócio existe a sua singularidade. E o advogado não é diferente. Então, uma contabilidade estratégica e personalizada para cada segmento de negócio, esse é o nosso mote de negócio, na Iuri. Mudado para o advogado, nesse princípio. E eu acho que isso ajuda a tomada de decisões, a ter um planejamento estratégico muito melhor e enxergar um cenário tanto econômico e fiscal melhor, tendo uma contabilidade personalizada no negócio do advogado. Bacana. Queria aproveitar e falar um pouquinho, né? A gente tem aqui o Renato, que é o nosso head de tecnologia, mas quem está à frente da operação de contabilidade e que convive com isso tudo que o Renato desenvolve, coloca para desenvolver na Iuri, é o Flávio, né, Flávio? É o Flávio que usa, vai lá e fala, Renato, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo, dá para melhorar ali, dá para melhorar aqui, porque ele que vive esse dia a dia, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, que ferramentas, que recursos que a gente tem hoje disponíveis com relação à tecnologia, né? E o que você tem de visão para isso, para a Iuri, né? E como que isso pode ajudar o trabalho da advocacia, né? Como isso pode ajudar um negócio, porque a advocacia é um negócio, né? Queira ou não, é um negócio. As pessoas vivem disso, né? Eu sou advogado há 20 e tantos anos e advogo, tenho o meu escritório, que é uma pessoa jurídica, que tem a contabilidade lá na Iuri, né? E esse negócio, evidentemente, ele faz diferença para milhões de pessoas. A gente tem mais de 1,5 milhão de advogados hoje no Brasil, né? Então é muita gente aí vivendo de advocacia. Estima-se que pelo menos 80% dessas pessoas vivem efetivamente da advocacia. Então, isso, evidentemente, faz muita diferença. Eu queria entender de você aí na Iuri, o que a gente tem de tecnologia e como que isso ajuda, como que isso pode fazer diferença? Hoje a gente vive no mundo da informação, rápida informação. E tempo é dinheiro. Então, o que a gente tem na parte de tecnologia da Iuri, na parte do usuário, é a questão do tempo. Então, a gente está otimizando o tempo, a gente está muito célere nas questões das tomadas de decisões e na apuração das informações dentro da Iuri. Então, o Renato ele disponibilizou ferramentas de alta tecnologia. A gente não tem trabalhos repetitivos, né, dentro da Iuri. Tudo aquilo que seria o trabalho repetitivo, a tecnologia resolve. Exatamente. Muito bacana. Existe uma porção
humana ali, obviamente, claro. tem uma visão do escritório perante as informações que recebemos, mas elas processadas ficam mais ágeis, transparentes, para que possamos orientar o nosso cliente na melhor decisão e aplicá-la, né? Vou aproveitar, Vanessa, que você chamou aí a palavra para você e vou te perguntar uma coisa. Você acredita, né, na sua visão, a tecnologia muda a visão e a relação que a advocacia tem com a contabilidade? Isso faz alguma diferença? Né? E como faz diferença? Não tenho dúvidas disso. Além de agilizar os processos, né, a comunicação deixa o cliente mais seguro, ele recebe essas informações, recebe os documentos mediante essas ferramentas que o Renato disponibiliza e aplicamos no escritório, ele se sente, obviamente, mais seguro, os registros são assertivos, porque você coloca a documentação lá, ele recebe, não tem como ter trocas de documentos, se houver uma troca, isso fica registrado, né? Uma informação que o escritório passa aos clientes também fica registrada. Se precisarmos ter o histórico, até para tomar uma próxima decisão, isso facilita, agiliza e deixa o processo muito mais assertivo. Muito bacana. Ô, Vanessa, eu queria ouvir de você agora aqui. Eu sei que você tem aí mais de 2 décadas, 25 anos de experiência na contabilidade, atuando também como advogada tributarista, né? Durante quase esse mesmo tempo, né? Você se tornou contadora e advogada muito, muito próxima ali, né? E eu sei que faz uma baita diferença quando você tem na contabilidade os conhecimentos do direito tributário. Eu queria entender de você o seguinte: sei que você já atendeu pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, né? Eu queria que você contasse para a gente algum case, alguma situação em que a Iuri tenha feito efetivamente diferença na vida do cliente. Eu sei que a gente já falou aqui em abstrato, pagar menos imposto, né? Mas tudo bem, eu sei que isso é em tese, né? Em tese a pessoa pagaria tanto e poderia pagar tanto, né? Teria uma diferença de tanto, né? Perfeito, mas queria entender na prática. Isso aí acontece na prática mesmo? Em que situações que isso já se deu? Nós tínhamos um cliente que atendíamos ele como pessoa física até, né? E ali com o nosso planejamento o convencemos a migrar para a pessoa jurídica. E nessa migração houve uma economia efetiva dele por volta de 50% do que ele despendia em impostos, despesas, enfim. E isso permitiu que ele contratasse mais 2 colaboradores dentro da pessoa jurídica. Essa economia de dinheiro no bolso. Isso né? foi um ganho efetivo, inclusive na produção dele perante os clientes. E aí, quando isso acontece, você tem uma alavanca para outros clientes e outros negócios, né? Sem dúvida. Obrigado, Vanessa. Flávio, posso fazer aqui uma última pergunta para você? Claro. Eu queria saber de você o seguinte: você que está à frente aí da operação de contabilidade, né? O que os clientes da Iuri mais sentem? Qual é que é a diferença que isso faz para eles, né? Quando eles começam a trabalhar com a Iuri, eles se surpreendem, né? Eles veem alguma diferença? Que diferença que é essa, se é que eles veem? Eles veem, é notório a diferença. E eles sentem o que? Na agilidade, na praticidade. Então, é isso que eles estão sentindo de cara, assim, é a questão da agilidade e da praticidade. E eu, só para complementar aí Claro. a fala do Flávio, o que eu sinto também nos feedbacks que a gente recebe é um atendimento personalizado. Isso nós temos como diferencial esse atendimento personalizado. Porque a gente vê, né? Contabilidades digitais já existem, algumas, né? Mas a gente vê que esse atendimento massificado, muitas vezes, ele vem em prejuízo Esse atendimento de proximidade. robotizado. É um atendimento né? muito impessoal. Nós conseguimos mesclar esse atendimento aliado à tecnologia com um atendimento personalizado, humano, e isso faz a diferença. Muito bacana, gente. Queria agradecer a vocês
aqui por essa conversa que a gente teve sobre contabilidade. Vamos falar muito mais sobre contabilidade, vamos falar de tecnologia, que o Renato aqui, várias vezes aqui que eu perguntei, ele estava se coçando aqui, eu percebi que ele queria falar, né, Renato? Vai chegar a minha hora de Vai explicar chegar a tudo hora. que a gente faz para melhorar a vida da Muito bem. Yuri. E esse foi o nosso bate-papo aqui com o time da Yuri Digital. Estivemos hoje aqui com o Renato Matos, que é o nosso Head de Estratégia e Tecnologia, com o Flávio Vieira, que é o nosso contador líder na Yuri Digital, e a Vanessa Figueiredo Graz, que é a Head de Contabilidade da Yuri. Foi um papo muito bacana, eu aconselho que vocês assistam e reassistam, porque tem muita informação valiosa aqui, sobretudo para negócios de advocacia, né? Sobretudo para advogadas e advogados que são efetivamente empreendedores, né? Então a gente tem muitas informações que são valiosas, que são bacanas, para que você possa transformar o seu negócio e seguir para um próximo nível, para um próximo passo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem no canal do YouTube. Até logo!